Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Agradecer pela presença de todos vocês. Eu sou a professora Melina. Atualmente estou na coordenação de curso, né, do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental, que é o curso que está organizando esse evento de hoje, que é o nosso terceiro ciclo de diálogos ambientais. Sejam todos bem-vindos, tá? Primeiramente, né, que já de início eu gostaria muito de agradecer e cumprimentar a nossa ilustre palestrante de hoje, a doutora Bárbara Coelho, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, online, né, ministrando essa palestra super importante nesse tema super atual para o nosso país, né, falando sobre o marco temporal e as perspectivas ambientais para a gente, né, em nível a longo prazo até, né, vamos ver hoje um pouquinho sobre esse tema. Queria agradecer também, pessoal, a presença de todos vocês aqui, né, para prestigiar a palestra. Queria fazer um agradecimento, aproveitar aqui esse espaço, agradecer ao Carlos. Aí, Carlos, dá um oi para o Carlos aí, que tem sido muito parceiro, viu? Em ajudar a gente na organização das palestras, né, de trazer excelentes palestrantes para o curso. Agradecer também, por último aqui, né, a comissão, pessoal. Aqui no nosso curso de gestão ambiental, nós temos, já faz um tempo, principalmente durante a pandemia, uma comissão, né, de alunas que vem me auxiliando e auxiliando o curso a fazer esses eventos, tá? Então, quando vocês têm uma possibilidade de estar aqui hoje no YouTube, ouvindo sobre um tema tão importante, uma palestra, né? Graças à organização dessa comissão que me ajuda a fazer a arte e tudo mais. Então, acho importante a gente trazer os bastidores para frente, né? Porque sempre é a minha cara que aparece aqui, mas eu não estou aqui sozinha, tá? Eu estou aqui com um monte de gente que ajuda a trazer, né, essas organizações para vocês, tá? Antes de trazer aqui, iniciar a abertura do nosso ciclo e apresentar a nossa palestrante de hoje, queria falar que estamos ainda, né, no momento que muito melhor da pandemia, todo mundo sabe disso, né, em nível nacional, local, né, no caso aqui em Poços de Caldas, mas ainda estamos na pandemia, né, então a gente tem que continuar se cuidando, cuidando dos próximos a gente. No nosso campus mesmo, em breve, a gente vai começar a fazer um retorno híbrido, né, presencial gradual, para ver como que vai ser esse processo. E lembrar de novo, né, infelizmente, dessas mais de 600 mil mortes, 600 mil famílias que se perderam, né, que foram perdidas durante essa pandemia, que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse se vacinado antes, infelizmente. E é deixar aí, né, essa nota aí de pesar, infelizmente, dessas mais de 600 mil mortes, né, no nosso país e todas as outras no mundo, tá? E também, de novo, também trazer para vocês aí um plus, né, que parabenizar todos vocês, alunos e alunas, que estão aqui sempre nas palestras, participando no curso. A gente sabe que não está sendo fácil, não foi fácil para ninguém, né? Aula online, é toda uma mudança de rotina, mas vocês estão aqui, tá? Agradecer, então, a todos vocês. Vamos lá, então. Então, vamos dar o início à abertura do nosso terceiro ciclo de diálogos ambientais do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental do IEFSU de Minas, campus Poços de Caldas, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa palestrante de hoje, tá, pessoal? Então, a doutora Bárbara Coelho Barbosa da Cunha, ela é doutora, né? Em 2019, o título dela válido no Brasil e na Colômbia, e mestre em 2014 pelo Programa de Epidemiologia de Saúde Pública, né, na Fiocruz, bacharel pela UENF, 2008, também título válido no Brasil e na Colômbia, e licenciada pela UFRJ em 2017, em Ciências Biológicas. Ela tem experiência no setor humanitário e em pesquisa acadêmica, com atuação no âmbito do manejo de informações em saúde pública, especialmente em análises relacionadas à população vulnerável, como indígena e migrante, nos campos da epidemiologia. Voltados à análise espacial, né, os determinantes sociais e as desigualdades sociais em saúde. A palestra de hoje, pessoal, ela é intitulada Marco Temporal, Implicações ao Futuro Ambiental do Brasil. Bárbara, novamente, a gente é grato pela sua presença, a gente deseja aí uma ótima palestra a todos e todas presentes.
A gente sabe que um palestrante, uma palestrante, quando vem aqui mesmo online, né? Isso foi uma coisa boa da pandemia, essa possibilidade desse intercâmbio do conhecimento, né? Que antes a gente não tinha esse costume, né? De trazer um palestrante que muitas vezes não pode, né? A Bárbara não pode vir da Colômbia para cá, a gente trouxe ela online, né? Então, te agradecer de novo, desejar a vocês uma ótima palestra. Bárbara, sinta-se em casa. Eu sempre falo para os palestrantes que uma vez online vai ter que vir no presencial um dia para conhecer o campus, experimentar aqui as nossas comidas típicas também. E o último recado, pessoal, antes de eu passar a fala e a palavra para a Bárbara, é que, pessoal, quem está aí já assistindo presente, ao final da palestra, eu vou disponibilizar no chat um link de formulário e peço que vocês preencham, porque é através dele que vocês vão ter a certificação, tá? Vocês vão receber um certificado da palestra de hoje. Então, no finalzinho da palestra, eu mando o link ali, vocês preenchem para poder receber. E perguntas também, né? Quem tiver pergunta, algum comentário, pode fazer diretamente no chat, que eu anoto, e ao final a gente faz um debate aqui com vocês, tá bom? Bárbara, é com você então, né? Boa palestra e estarei por aqui. Obrigada, Melina. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Carlos, que fez o contato comigo, para estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse tema tão atual, tão urgente. Eu sou carioca, atualmente eu resido na Colômbia, e trazendo um pouco a minha trajetória para vocês compreenderem que o nosso campo ele não é fechado. Eu me formei em biologia na UENF, então eu morei em campus por 4 anos, e eu decidi que eu queria voltar para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro eu tentei mestrado em algumas instituições, e eu conheci a Fiocruz a partir de uma amiga que me falou sobre uma bolsa. Eu nunca tinha ido pessoalmente à Fiocruz, fiquei muito encantada com aquele lugar e passei a pesquisar mais sobre as possibilidades de fazer um mestrado lá. Ao mesmo tempo, eu iniciei a licenciatura em biologia a partir do consórcio CEDERJ, né? Eu me formei pelo Polo de Duque de Caxias, e nesse meio tempo eu consegui passar no mestrado em epidemiologia em saúde pública lá na Fiocruz. Terminando o mestrado, eu decidi fazer o doutorado. Tanto o mestrado quanto o doutorado foram realizados com análise de dados de população indígena, a partir do Censo Demográfico de 2010, do IBGE. E nesse momento eu estou num projeto com a Fiocruz, e nós estamos analisando os dados do Cadastro Único, também voltado para a população indígena. Então, eu vou iniciar agora a apresentação. Já está aparecendo, certo? Tá sim, Bárbara, tá tudo certinho, já tá na tela cheia, tá bom? Boa Obrigada. apresentação. Obrigada, Melina. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre o que é o marco temporal e quais são as implicações, caso ele seja aceito, né, essa tese seja aceita, no futuro ambiental do Brasil. O marco temporal, ele é uma tese que ela preconiza que os indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras ocupadas por eles se eles estavam ali antes da promulgação da Constituição de 1988. Como contraponto a essa tese, existe a teoria do indigenato, que preconiza que o direito territorial indígena é originário, ou seja, ele é anterior à formação do Estado brasileiro, e que esse procedimento de demarcação do território ele é apenas um ato administrativo
que dá segurança jurídica aos direitos dos indígenas. Então, eu queria trazer uma reflexão agora no início, a partir de uma fala de uma liderança Choclen, que disse o seguinte: se não estávamos numa determinada área do território em 1988, não significa que era terra de ninguém ou que não estávamos lá porque não queríamos. O marco temporal reforça uma violência histórica, que até hoje deixa marcas. Então, eu queria que essa palestra fizesse com que a gente refletisse sobre uma questão histórica do país, ou seja, o indígena ele não chegou no país como os portugueses chegaram, os indígenas já estavam aqui. E aí, por que está se discutindo a tese do marco temporal nesse momento? Então, existe uma terra indígena em Santa Catarina, que foi demarcada a partir de um decreto estadual em 1926, ou seja, tem bastante tempo. Acontece que essa terra ela foi duramente afetada por enchentes e diversos problemas, principalmente por essa barragem aqui, onde está essa seta na imagem. E então, em 1999, a FUNAI definiu que essa terra deveria ser ampliada, porque ela já não era suficiente para a população de indígenas que estava ali, que eles tinham sido muito afetados por diversos fatores. Essa terra indígena ela possui 2.600 indígenas de 3 etnias diferentes e ela está distribuída em 4 municípios de Santa Catarina, sendo que a maior parte dela está dentro do município de Vitor Meireles. E aí, o que aconteceu? Em 13 de agosto de 2013, o Ministério da Justiça publicou uma portaria autorizando o aumento da área da terra indígena. Então, até aí, estava tudo ok. Ocorre que o governo de Santa Catarina disse que essa terra era pública e ela foi vendida para proprietários rurais no final do século XIX, e que nessa época não tinham indígenas em 1988. E os indígenas afirmam que o território era, sim, utilizado pela comunidade, mas que eles sofreram décadas de perseguições e matanças que forçaram essa população a sair dessa região. Tá? O povo Choclen, que é uma das etnias que vive nessa terra indígena, eles foram altamente impactados por milícias que eram contratadas para matar os indígenas, tirar eles do território e dar esse território para imigrantes europeus. Uma outra questão que também está sendo discutida é que, com o aumento dessa terra indígena, ela vai abarcar reservas biológicas de interesse do Estado. Então, esse é um dos argumentos que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina está utilizando para pedir que a terra indígena não seja aumentada. Então, por que essa tese chegou no Supremo Tribunal Federal? Em 2013, o Tribunal Regional da Quarta Região, ele aplicou o critério do marco temporal e concedeu ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina uma área que é parte da reserva biológica, que se chama Sassafrás. E então, nesse momento, se chegou ao impasse. Mas qual é a importância dessa discussão para o futuro? O STF, em 2019, reconheceu a existência de repercussão geral. Isso significa que a decisão sobre essa terra indígena ela vai servir de diretriz para a gestão federal e para o judiciário no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios futuros. Então, por esse motivo que os indígenas estão totalmente mobilizados
com relação a esse julgamento. Bom, o julgamento começou esse ano. 2 ministros já votaram. O Edson Fachin votou contra o marco temporal, enquanto o Nuno Marques votou favorável à tese. E aí o terceiro voto, que seria do Moraes, ele pediu vistas ao processo e o processo ainda não foi reiniciado. Aparentemente, ele já devolveu o processo e está sendo aguardado a data de reinício do processo. E aí eu quero trazer uma questão aqui, não sei se vocês conseguiram acompanhar o voto dos ministros, mas o voto do Nunes Marques, perdão, ele teve uma contradição muito importante. Por quê? Num primeiro momento, ele reconheceu que os indígenas foram massacrados e tiveram suas teses roubadas, mas ele alegou segurança jurídica para a aplicação do marco temporal. Então, quer dizer, ele, de certa maneira, impõe que os indígenas esqueçam todo o passado deles, esqueçam que eles tiveram dezenas de parentes, né, de familiares que foram mortos para legitimizar a terra para pessoas que eram migrantes, digamos, porque eles não eram originários daqui, e eles teriam que aceitar essa questão. E então foi interessante o voto dele, no sentido de que ele assumiu o problema, mas ele, ao mesmo tempo, disse que isso não é impeditivo. Com relação à legislação da população indígena, tem 2 momentos, digamos. O primeiro momento, que foi a legislação que ocorreu desde a época da invasão, digamos, dos portugueses ao território indígena, até 1973, quando foi promulgado o Estatuto do Índio. Todo esse momento, o Estado brasileiro via o índio como o incapaz, o indígena como o incapaz. Então, esse marco de legislação ele é tido como que o índio era tutelado pelo Estado. O índio não era capaz de decidir sobre si mesmo, então o Estado faria todas as decisões para ele. Inclusive, era comum a visão de que o indígena ele tinha que se adequar ao restante da população, né? E iria se tornar, assim, brasileiro. A partir da Constituição de 1988, eles passaram a ser vistos como sujeitos de direito. Eu vou mostrar alguns artigos da Constituição e vocês vão poder verificar isso. Então, a partir da Constituição de 1988, o Brasil foi signatário de algumas declarações, algumas convenções internacionais, e que reconhecem os indígenas como povos originários, como detetores de saberes e como pessoas que têm condições plenas de decidir sobre si, sobre seu povo, sobre sua terra, sobre educação, né? Sobre saúde, etc. Então, o que diz a Constituição sobre os indígenas? Né? No capítulo 8, ele é específico sobre os indígenas, e eles são reconhecidos a partir da sua organização social, seus costumes, línguas, crenças, tradições, têm direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e o Estado brasileiro, a União, tem que demarcar essas terras, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E as terras indígenas são o quê? São terras tradicionalmente ocupadas por eles e habitadas de caráter permanente. Um ponto importante que eu quero destacar é que o aproveitamento dos recursos que estão dentro das terras indígenas só podem ser efetivados
Isso está na Constituição. Com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas todas as comunidades afetadas. Esse é um ponto bastante importante. Além disso, a Constituição ainda diz que é vedada a remoção dos grupos indígenas das suas terras, salvo caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sua população. Também diz a Constituição que são nulos e extintos ocupação e domínio e posse das terras ou exploração das riquezas naturais dos solos, rios e lagos nela existentes, da ocupação de boa-fé. Ou seja, eu não posso entrar na terra indígena e explorar a terra indígena porque eu sou boazinha e eu acho que dá para fazer isso sem afetar os indígenas. Então, um outro ponto, o artigo 232, que é importante, diz que os indígenas, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, no STF, se vocês tiveram a oportunidade de assistir o início do julgamento, o primeiro dia, foram falados vários indígenas advogados, inclusive a PIB, que eu vou falar mais lá na frente, contra a tese do marco temporal. Eles tiveram, cada um, acho que 5 minutos, para expor o porquê eles eram contra a tese do marco temporal. Mas em relação ao meio ambiente, né? O que diz a Constituição com relação ao meio ambiente? Então, ela aponta que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, e o poder público e a coletividade devem defender e preservar esse meio ambiente. Para assegurar esse direito, o que o poder público deve fazer? A Constituição cita vários, eu destaco aqui 2. Proteger a flora e a fauna e preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Então, aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar um ambiente degradado. Além disso, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas. Os biomas brasileiros, né, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Zona Costeira, são patrimônio nacional. E a União, né, a partir da lei, ela vai garantir as condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive ao uso de recursos naturais. Então, coloquei aí fotos de várias ações do IBAMA, né, contra a utilização ilegal de exploração do meio ambiente. E eu queria trazer aqui uma questão que é muito, digamos, não é que seja controversa, mas é que a gente precisa internalizar, né, aceitar que os primeiros habitantes do Brasil foram indígenas. Então, não sei se vocês conhecem a Luzia, que é a mulher mais antiga das Américas conhecida até hoje. Ela foi habitante do município de Pedro Leopoldo, 11 mil anos atrás. O esqueleto dela foi encontrado em 1975, junto com fósseis de animais, e aí estava o crânio mais famoso do Brasil. Então, a gente precisa realmente refletir sobre essa questão da nossa relação com os povos originários. Um trabalho fez uma projeção, né, de quantos indígenas residiam na América do Sul em 1500, e são quase 10 milhões, né, 9 milhões e 100 mil indígenas. E em 1940, já havia reduzido para 6 milhões e 900, né? E o autor comenta que doenças, guerras, perseguições e rupturas econômicas e sociais são apontadas como as principais causas responsáveis pela redução populacional. No caso do Brasil, o autor também fez essa projeção e em 1500 habitavam cerca de 1 milhão de indígenas, reduzindo para 500 mil em 1940. Os 3 últimos censos do Brasil, que tiveram
a categoria indígena incluída no dicionário, a partir da pergunta sobre a sua cor ou raça, ele captou uma variação entre 91, 2000 e 2010. Então, os dados mais recentes, eles indicam que no Brasil nós temos um pouco mais de 800 mil indígenas. E aí, voltando um pouco para a questão da terra indígena, o censo de 2010, ele entrou em terra indígena, ele tinha um questionário específico para os residentes em terra indígenas, fossem eles indígenas ou não, porque dentro de terra indígena tem funcionários do sistema de saúde, que é específico para indígenas, e então eles também foram interrogados no caso. O IBGE visitou 505 terras indígenas, ele não entrou em todas as terras indígenas porque eles, metodologicamente, decidiram que iam entrar só naquelas que estavam declaradas, homologadas, regularizadas ou em processo de aquisição como reserva indígena, que é quando terceiros doam a terra, de certa maneira, para que ela vire terra indígena. O censo de 2010, ele revelou que o Brasil possui 305 etnias e 274 línguas indígenas são faladas no país. Considerando as regiões, o Sudeste é que tem o menor número de terras indígenas e o Norte é o que abarca o maior número de terras indígenas, 262, que são essas demarcações verde escura no mapa, são as terras indígenas. Aí, para explicar para vocês um pouco de como que é o processo de demarcação de terra indígena, são 7 fases. Então, primeiro, é destinado a uma equipe para fazer um estudo da terra, da região. Então, são antropólogos, geógrafos, cartógrafos, enfim, é uma equipe grande que vai estudar e vai definir se essa identificação da terra indígena foi feita ou não. Então, supongamos que sim, se identificou que aquela área é uma área que deve ser demarcada como terra indígena. Então, eles entregam um relatório à FUNAI e a FUNAI publica no Diário Oficial num prazo de 15 dias. Após isso, tem um prazo para as contestações público, né? E, após passar dessa fase, o ministro da Justiça tem 30 dias para declarar os limites da área e determinar a demarcação física ou desaprovar a identificação. Quando ocorre a demarcação física, a determinação da demarcação física, a FUNAI promove essa demarcação a partir dos limites determinados pelo ministro da Justiça. E aí, o presidente homologa por decreto aquela terra indígena. E 30 dias depois, essa terra indígena ela é registrada no cartório de imóveis como se fosse um apartamento. Isso fica tudo registrado. Uma questão importante que tem terras indígenas que são interditadas. Por quê? Nela não pode entrar terceiros, porque vivem povos indígenas isolados, povos indígenas que não têm e não querem ter contatos com não indígenas. Ok? E os dados levantados em 2019 diziam que 115 terras nesse ano estavam em estudo. Delimitadas 44, declaradas 73, homologadas 13 e regularizadas 436. Interditadas por questão de proteção dos povos indígenas isolados, 6 terras indígenas. Então, eu queria agora que a gente entrasse um pouco na questão da ocupação da terra no Brasil. Né? Os dados do Censo Agropecuário de 2017 revelam que mais de 40% das terras do Brasil elas são utilizadas para pastagem.
Em seguida, vem as matas e florestas, com quase 30%, seguidas pela lavoura, quase 20%. Com relação ao percentual da ocupação da terra, segundo o território brasileiro, 41% das terras no Brasil são utilizadas por estabelecimentos agropecuários. E quase o mesmo percentual, 18,8%, são destinadas a terras indígenas e 17,8% a unidades de conservação. Percentual próximo entre terras indígenas e unidades de conservação. Eu coloquei alguns infográficos do projeto Mapa Biomas, que eu não sei se vocês conhecem, que eles fizeram uma compilação da cobertura e uso da terra entre 1985 e 2020. Então, eu queria destacar, tem muita informação aqui, mas eu queria destacar a diminuição da vegetação nativa em hectares no país, o aumento de hectares utilizados para pastagem, agricultura e silvicultura. Houve uma perda líquida de vegetação nativa entre 1985 e 2020, perdão. Houve também um crescimento da área de pastagem em 39% e um crescimento das áreas de agricultura, quase 3 vezes. Com relação aos biomas, eu queria destacar aqui a Amazônia, né, que cobre quase 50%, e o Cerrado, cerca de 23%. Um outro dado importante que eles trazem é com relação às queimadas. Então, as queimadas acumuladas entre 85 e 2020 foram maiores no Cerrado e na Amazônia em comparação com demais biomas do país. E o estado do Mato Grosso foi o campeão de queimada no país, considerando esse espaço temporal. Então, a gente verifica aqui no mapa, certo? Que Tocantins quase inteiro, boa parte do Mato Grosso, essa parte aqui da Bahia quase toda, olha, em vermelho. É bastante alarmante. Uma outra questão importante é com relação à mineração no país. A mineração segundo o bioma, eles destacam aqui a mineração industrial e o garimpo, né? A gente verifica em amarelo que o garimpo, ele é, assim, muito maior do que a mineração industrial e ele afeta principalmente a Amazônia. Considerando os estados, se destaca o Pará, novamente o garimpo ganhando da mineração industrial. A gente sabe que o garimpo é um problema sério dentro das terras indígenas, né? Isso não é uma novidade, né? Isso sai nas notícias, nos jornais, enfim. Então, eu destaquei aqui no mapa essa região, né? Porque olha quantos garimpo, quanto a quantidade de garimpo ilegal que tem aí nessa região. Um outro dado que ele traz aqui é que 50% da área que ocorre o garimpo está dentro de unidades de conservação ou terras indígenas. E aí eu separei alguns trabalhos que estudaram a questão da invasão e mostram como é importante a preservação da terra indígena para o meio ambiente. Então, esse primeiro trabalho, ele utilizou os dados do PRODES, né, do INPE, e ele analisou o desmatamento entre 97 e 2007 numa terra indígena que se chama 7 de Setembro e que fica nos municípios de Cacoal e Rondolândia, em Mato Grosso e em Rondônia.
Essa terra indígena ela sofre com exploração ilegal de madeiras desde a década de 80. E eles verificaram que o desmatamento em volta da terra indígena aumentou consideravelmente entre os anos que eles analisaram, e a gente verifica que vai aumentando um desmatamento dentro da terra indígena, vai ocorrendo uma pressão dentro da terra indígena. E aí, dessa maneira, eles vão entrando na terra indígena. O que ocorre? Eles fazem uma observação que é muito importante. As terras indígenas não possuem zona de amortecimento definida por lei. E isso acaba contribuindo para a fragmentação dessas áreas e a exploração por terceiros, o que leva a conflitos entre indígenas e não indígenas, e esse desmatamento é feito principalmente para a expansão da fronteira agropecuária. Nesse outro trabalho, foram analisadas 9 APAs, 34 UTIs e quase 50 mil áreas de reserva legal privada em Mato Grosso, utilizando os dados do Map Biomas que eu mostrei para vocês a partir dos infográficos. E eles verificaram que, entre 2000 e 2016, houve uma diminuição de 16,5% de floresta e 22% de pastagem nativas, que foram transformados principalmente em terra agrícola. Ao mesmo tempo que ocorreu um aumento de mais de 100% de áreas predominantemente de monocultura. Eles verificaram também que as terras indígenas representam 26% de todas as pastagens nativas remanescentes no Mato Grosso. Considerando 64,4% de áreas que não foram demarcadas como reserva legal privada, terra indígena ou área de proteção, 41% delas já foram alocadas para uso agrícola. Esse relatório da Comissão Pastoral da Terra traz uns dados bem alarmantes com relação aos conflitos no campo no Brasil, no ano de 2020. Esse ano foi o ano com maior ocorrência de conflitos desde o início da publicação desses relatórios, que foi em 1985. Em 2020, houve um aumento de 25%, comparando com 2019, e 57,6% comparando com 2018. Então, eles apontam que foram contabilizados cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima, e também apontam que no Pará, na terra indígena Apitereua, tem 80% da sua área invadida por ocupantes ilegais. E ela virou notícia depois que grileiros e madeireiros sitiaram uma base de fiscalização que fica dentro da terra indígena. Eles apontam que as categorias que mais provocaram conflitos entre 2010 e 2020 foram de fazendeiros, empresários, madeireiros e grileiros, e que os eventos protagonizados por grileiros aumentaram 48% no biênio de 2019 e 2020, em comparação com 2011 a 2016. Ou seja, a escalada foi muito violenta, muito grande. Das famílias que sofreram por conta de invasão de terra, 72% delas são famílias indígenas. Das famílias que sofreram por conta de grilagem, 37% eram indígenas. E as que sofreram por desmatamento ilegal, 60% eram indígenas. O relatório ainda traz uma reflexão de uma advogada e subprocuradora-geral da República, a Débora Duprá, e que ela fala que esse relatório revela que o Brasil atual está mais próximo de 1500 do que de 1988, quando foi promulgada a Constituição, e que as populações mais vulneráveis são vítimas dos processos de criminalização por conta de lutas principalmente por terra e por água.
Esse último trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele é um relatório da Secretaria de Meio Ambiente do Acre, e ele mostra a dinâmica de desmatamento no ano de 2017, a partir de dados do PRODES. Eles avaliaram o estado a partir de diversos recortes, a partir de municípios, unidades de conservação, terras indígenas, dentre outros. E eu queria ressaltar aqui que quando a gente olha o desmatamento, comparando todas essas categorias desagregadas que foram analisadas pela secretaria, as terras indígenas foram as que menos sofreram com relação ao desmatamento. Ainda assim, quando se compara as unidades de conservação com as terras indígenas, o top 10, digamos assim, das unidades de conservação que sofreram com desmatamento, a última delas, que sofreu com a perda de 61 hectares, ainda não chega perto da terra indígena que mais sofreu com a perda de hectares por desmatamento. Isso revela a importância das terras indígenas para a manutenção do meio ambiente que está ali dentro, da fauna, da flora, dos rios, ok? Então, esse é um dado muito importante. Eu quero trazer para vocês aqui que existem diversas formas de violência contra os indígenas e essa violência é histórica. Então, eu coloquei aí diversas reportagens, né? A mais recente, que saiu hoje, que Bolsonaro foi criticado por visitar uma área de garimpo ilegal dentro de uma terra indígena que ele prometeu que ia anular a demarcação. Inclusive, ele foi bastante criticado pelos indígenas porque ele entrou sem máscara e ele, pois, para os 4 cantos, disse que não está vacinado e que não vai se vacinar. E os indígenas foram duramente afetados durante a pandemia. Eu não trouxe aqui dados, não entrei na questão de como o coronavírus, o novo coronavírus, afetou os indígenas, mas afetou muito negativamente. Então, é bastante simbólico que ele tenha feito isso, né? Além disso, eu queria destacar aqui a questão das crianças Yanomami que estavam brincando no rio, nadando, e que faleceram por conta de uma máquina utilizada pelo garimpo. E, além dessa violência que ela é física, digamos assim, que ela é direta, existe uma outra, né, que é a não demarcação das terras indígenas. Então, esse gráfico ele é bastante interessante porque ele mostra como os governos se comportaram com relação à demarcação de terra indígena, né? Esse gráfico vai até o governo do Temer, mas a gente sabe que o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra, nem homologou nenhuma terra até o momento, e provavelmente não vai demarcar, porque essa foi uma promessa de campanha do atual presidente. Contudo, apesar dessas notícias que são tristes, né, os indígenas eles estão altamente mobilizados e eles têm feito diversas manifestações no país. O que acontece para o futuro se o STF aceita a tese do marco temporal? O que isso, na prática, traz? Os indígenas poderão ser expulsos das terras indígenas que ocupam hoje, caso não se comprove que eles estavam lá antes da promulgação da Constituição, né? E isso desconsidera todo o histórico de expulsão, saída forçada, violência que eles sofreram ao longo do tempo. As demarcações de terras indígenas que estão em processo poderão ser suspensas, e por conta disso, ficará mais fácil que as terras que, por pertencerem aos indígenas, não deveriam ter titularidade, possam ser privatizadas e comercializadas. Agora, esse não é o único problema
com relação à terra indígena atualmente. Existe um projeto de lei, número 490, que está tramitando na Câmara dos Deputados e que quer transformar a tese do marco temporal em lei, para permitir contratos de cooperação entre índios e não índios, para que estes possam realizar atividades econômicas em terras indígenas. E com relação aos povos indígenas isolados, eles ainda querem permitir que não indígenas tenham contato com esses povos para intermediar ação estatal de utilidade pública. Ou seja, são dois pontos extremamente graves com relação a atividades econômicas dentro de terra indígena. Isso já está em curso, já tem terra indígena que aceitou cooperativas e que já estão plantando monoculturas. Isso está sendo um problema. Isso aconteceu, se eu não me engano, no Mato Grosso, eu não lembro qual foi a terra indígena, mas existe um conflito de interesses, digamos, entre os próprios indígenas, e isso acabou dividindo os indígenas dentro da terra entre aqueles que eram a favor de realizar essas atividades econômicas de agricultura e aqueles que são contra. Então, eu queria falar para vocês que a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela tem atualmente diversas campanhas em andamento, como o fim da agenda anti-indígena no Congresso Nacional, como a questão do coronavírus, garimpo ilegal, desmatamento. Os indígenas, todo ano, bom, ano passado não, esse ano também não, por conta da pandemia, mas eles se reúnem em Brasília, no acampamento livre, onde são realizadas diversas atividades que visam a integração dessa população e a definição de luta deles para aquele ano. Esse ano ainda houve a segunda marcha de mulheres indígenas em Brasília, isso foi logo após o julgamento, e ainda houve um acampamento em Brasília em agosto desse ano. Então, os indígenas eles estão totalmente alertas e atuantes com relação às pautas que afetam diretamente as diversas etnias do país, e eles estão juntos para barrar essas pautas anti-indígenas. Eu gostaria de terminar com essa citação que eu li sobre um trecho de uma sentença de uma comunidade indígena e o governo de Nicarágua, né, que foi para a Corte Internacional de Direitos Humanos, para deixar essa reflexão. Entre os indígenas, existe uma tradição comunitária sobre uma forma comunal da propriedade coletiva da terra, no sentido de que o pertencimento desta não se centra em um indivíduo, mas no grupo e sua comunidade. Os indígenas, pelo fato de sua própria existência, têm direito a viver livremente em seus próprios territórios. A relação próxima que os indígenas mantêm com a terra deve ser reconhecida e compreendida como a base fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade e sua sobrevivência econômica. Para as comunidades indígenas, a relação com a terra não é meramente uma questão de posse e produção, mas sim um elemento material e espiritual do qual deve gozar plenamente, inclusive para preservar seu legado cultural e transmiti-lo às futuras gerações. Então, com isso, eu agradeço vocês pela paciência e o tempo que tiraram para assistir. Obrigada. Pessoal, Bárbara, estou muito feliz, muito contente. Eu fiquei a palestra inteira aqui, atenta. Admito que eu estava ansiosa, porque, como você mesmo colocou no começo da palestra, é um tema muito atual, super importante, e que oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, pessoal, de vocês entenderem sobre
sobre o marco temporal, sobre as implicações. Bárbara, excelente palestra. Eu estou assim, acho que eu não poderia me sentir mais assim representada na sua fala, na sua apresentação e na sua visão, né, sobre esse tema, né? E aí, pessoal, queria aqui só avisar, pedindo eu anotei alguns comentários, algumas perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário direto para a Bárbara ou uma pergunta, pode colocar no chat que eu vou passar para a Bárbara aqui, tudo bem, Bárbara? Tudo bem. O pessoal está aqui, olha, Bárbara, sucesso demais, viu? Tivemos um público excelente, pessoal, e vou te falar, viu, por experiência, quando a palestra é muito boa, o pessoal eles ficam tão atentos, né, prestando atenção, que eles comentam ali, eles ficam assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa, pessoal, que eu queria colocar aqui, se a Bárbara me permitir, de uma complementação, eu estava agora numa disciplina sobre recursos naturais com os alunos da geografia, falando exatamente sobre a legislação ambiental brasileira, né? Eu vi, Bárbara, que você colocou ali que a política lá sobre a questão das terras indígenas e dos índios foi em 1997, se não me engano. O primeiro programa que se criou depois da Constituição, né? Acho que alguma coisa importante foi de 1997. Pessoal, se a gente parar para pensar que no nosso país praticamente quase todas as questões ambientais, seja a questão das terras indígenas, seja a primeira política nacional do meio ambiente, o SNUC, nossas legislações ambientais, elas são recentes. Né? O próprio SNUC, né, Bárbara, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pessoal, foi criado no ano 2000. Então, assim, nós tivemos décadas, de 500 anos para cá, de exploração, e principalmente nas últimas décadas, desde a década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, com a briga, né, pelo capitalismo, pelo crescimento econômico, o mundo inteiro estava pensando em crescimento econômico e as questões ambientais ficaram de lado, né? Então, eu fiquei muito, assim, espantada com muitos dados que eu não conhecia sobre a questão, né, dessa legislação ambiental com relação aos povos indígenas. E eu queria vou fazer algum comentário aqui, vou fazer a pergunta, colocar o questionamento do Carlos primeiro, tudo bem, Bárbara? O Carlos Ok. fez um pedido aqui, ele falou assim, Melina, não seria bem uma pergunta, mas no final da palestra ele gostaria, se possível, que você, Bárbara, comentasse sobre o que teria despertado em você, né, o interesse por pesquisas, né, nessa área, né? Que você falasse, porque acho que até porque você mesmo comentou, você é biólogo e foi indo por um caminho tão legal, né, nesse sentido. Ele quer saber um pouquinho como que foi esse interesse seu. Ok. Foi bastante inusitado, eu diria. Explico. Quando eu fui para a Fiocruz com uma bolsa do CNPq, né, para pessoas que já tinham terminado a graduação, e conheci aquele campus maravilhoso, que parece que você não está na Avenida Brasil, eu decidi que eu queria fazer uma pós-graduação ali. Então, eu comecei a pesquisar tanto programas quanto possíveis orientadores. E eu mandei um e-mail para alguns pesquisadores da Fiocruz, todos eles eram biólogos de formação, e um deles me respondeu, que foi o Ricardo Ventura Santos, que foi quem me orientou, e quando eu fui conversar com ele, ele me explicou que ele era biólogo de formação, mas que ele tinha ido por um outro caminho também. E ele trabalhava com populações indígenas, inicialmente com questões voltadas mais para as doenças transmissíveis, né? E depois ele foi mais para a questão de, digamos, de demografia e determinantes sociais da saúde e perguntou se eu queria trabalhar com ele, teria que ser nessa área, que era a área que ele trabalhava. E eu topei o desafio. Eu apresentei um projeto, fiz a prova do mestrado e passei. Digamos que não era um pensamento anterior ao acontecimento, né? Não era uma coisa planejada, quero trabalhar com populações indígenas, mas aconteceu, eu me encantei com o campo, tanto que eu decidi continuar no doutorado e
Agora eu estou com outro projeto também voltado para populações indígenas. Legal, Bárbara. E eu acho muito legal essa gente, os alunos, os colegas verem essa trajetória, né? E que bom que você foi por esse caminho, né? Porque você trouxe, você elucidou para a gente aqui de maneira excelente. E eu sempre falei para os alunos, gente, estamos, né? Essa semana mesmo eu estava em aula com alguns alunos do MED, eles estavam falando sobre essa questão do agronegócio, né? Desse dado que você trouxe, até vou fazer uma pergunta para responder uma aluna, que se você puder me confirmar, Bárbara, acho que uma das imagens lá que você traz sobre o uso do solo, ela perguntou a Laura, ela perguntou, cadê a pergunta da Laura? Ela pergunta se aquele mapa sobre o uso do solo, que você coloca a questão da lavoura e da pastagem, né, que está bem alta e a gente está chegando a. Ela perguntou de que ano que é só, se você tem, acho que no slide aparecia lá, eu acho que eu falei que era 2017, só não quero errar para ela. Isso, 2017, são resultados do Censo Agropecuário do IBGE. Eu estava mostrando para os alunos essa semana um mesmo dado de 2007, que estava bem menor, né? Então, assim, quando eu falo para os alunos, quando a gente pensa que o nosso território está convertido para pastagem, de uma maneira geral, para, né, para monocultura, para criação de gado, não significa só isso, né? Significa retirada de ecossistema, retirada de nascente, né? E esse dado que você mostrou é interessante porque se a gente pegar dentro da produção ali, né, de alimentos, vamos pensar, né, que o agronegócio produz, 80% é só de milho. Né? Sim. E Então a para gente. exportação, certo? Se eu não estou enganada. Para qual? Como que é? Para exportação, a maioria. Exatamente. E outra, gente, 80% é só de milho, sobra 2,5 para o arroz, sei lá, 2, 1, pouco para o feijão. Então, assim, a população brasileira se alimenta pela agricultura familiar, pelo MST, não pelo agronegócio. Então, o agronegócio, quando explora e vem, e um ponto muito importante que você colocou ali a partir do momento dessa questão né, do marco temporal, a questão é sim, né, do direito à terra deles, também essa questão de você também acaba. Qual que é o interesse, né? Desse marco temporal, né? Do agronegócio, da mineração, da exploração de uma maneira geral, né? Sim. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tinha anotado aqui uma pergunta, que uma aluna fez um comentário. A Bruna. Minha gata entrou na transmissão. E pode colocar, ó, se você quiser, a gente coloca os nossos todos ao vivo aqui, ó. Ai, meu Deus! Pessoal, tudo bem? Gente, essas são as vantagens de palestra online, de live online, né? Os nossos animais participam, assim como os filhos às vezes aparecem aí, né? Não é no meu caso, mas acontece. E a Bruna fez alguns comentários, né? Falou sobre o desgoverno, sobre o projeto que, né, tem acontecido, principalmente desde o governo Bolsonaro. E a verdade que a Bruna coloca ainda, que a verdade é que o território brasileiro pertence naturalmente aos indígenas. Isso é uma grande preocupação aos governantes que querem explorar ao máximo os recursos naturais, né, que foram preservados até hoje, né, desde. Né, eu nunca uso o termo descobrimento, né, gente? Não existe isso, né? Ninguém descobriu nada. O termo exploração é melhor, né? O Sim. professor Tomás aqui parabeniza a palestra, excelente, viu, Bárbara? O professor Tomás é professor aqui do curso. Ele parabeniza o curso e a você, né, pela palestra, excelente. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se bem uma pergunta, mas se você conseguiria, né, na sua experiência, pensando em questão vamos pensar assim, em questão política mesmo, né, em questão de legislação para os próximos passos que virão. O que você acha? Quais são as chances do marco temporal ser aprovado lá no tribunal e virar uma lei? E aí, outra pergunta, qual seria a nossa esperança? Né? A gente tem caminho, a gente vai ter que buscar um caminho dentro né, dessa. O mesmo caminho que eles estão seguindo, a gente vai ter que achar também. Você consegue ver a perspectiva positiva para esse caminho? Olha, é bastante complicado, né? Porque o cenário é bastante turbulento, digamos. Eu acho que nesse momento o que nós podemos fazer é apoiar de todas as formas possíveis os indígenas, né? Seja seguindo eles nas redes sociais, seja acompanhando os deputados, os parlamentares, senadores, vereadores, deputados estaduais, não importa.
aqueles que são favoráveis e que lutam pelas causas indígenas, né? A gente tem uma deputada federal que é indígena, a primeira deputada federal do Brasil, que é indígena, e que ela tem sido bastante contundente, tem lutado muito. A gente sabe que o lobby dentro do Congresso é bastante favorável, bastante tendencioso, muito forte para o lado do agronegócio, né? Então, uma coisa que um voto, na verdade não foi um voto, foi uma fala que eu fiquei muito impactada, não sei se vocês conseguiram acompanhar o julgamento, mas foi do Aras. Ele foi contra o marco temporal. Então, quer dizer, é bastante complicado, no meu entender, compreender as contradições dentro do governo assim atual. Para mim é muito confuso. Não entendi aquele voto não, aquela fala, porque ele não tem poder de voto. E a FUNAI ela também tem tido uma atuação muito complicada, muito conflituosa com relação aos indígenas. Então, eu não sei qual vai ser o resultado, eu não quero ficar pensando em qual vai ser o resultado desse julgamento, né? Eu acompanho tensa junto aos indígenas, mas eu acho que o que a gente pode fazer é acompanhar e compartilhar e apoiar os indígenas das maneiras que a gente tem condições, né? Seja às vezes doando comida, quem mora em Brasília, porque eu vi muito isso na época que os indígenas estavam lá, quando houve o julgamento, teve uma mobilização grande para conseguir colchões, roupa, às vezes medicamento, porque eles ficaram mais tempo do que eles tinham preconizado, então teve uma ajuda de várias pessoas em Brasília, e as pessoas que não estavam em Brasília, muitas doaram dinheiro para aquelas que estavam em Brasília conseguir ajudar os indígenas que estavam lá. Então, muitos indígenas hoje em dia são profissionais, né? Vários indígenas advogados falaram durante o julgamento, todos eles têm redes sociais, a gente pode acompanhar, eles divulgam bastante coisas, a gente pode acompanhar também as redes sociais da APIB, né, que divulga as campanhas, os eventos. Então, eu acho que essa é uma forma. Né? A gente tem que tentar não ser tão negativo, porque senão a gente entra em depressão, eu acho. Exatamente, ainda mais nos tempos de hoje, né? Sim, Que no meio de uma a gente. pandemia. Assim. Você fez uma citação ali, né? Acho que foi de uma. Eu não vou lembrar qual citação, mas que a gente nunca esteve tão. Nunca regrediu tanto, né? No tempo, como se a gente estivesse vivendo em 1500, né? Tipo, coisas assim, vivendo há 400 anos atrás, em questão de ter regredido mesmo em questões políticas e minorias, né? Então, a gente realmente está vivendo questões muito complicadas. E para a gente, Bárbara, a gente que está aqui desse lado, professor que está numa instituição federal, né? Que existe até o tal do de escola sem partido, não, gente, não tem como. Eu falo, e eu estou falando ao vivo aqui, não tem como. É impossível ser a favor, sabe, de qualquer política que tenha vindo desse momento, desde que o governo entrou. É impossível, tem que ser muito insano para apoiar, por exemplo, né, tudo que vem acontecido, igual você comentou nos Yanomamis, e o pior é que a mídia, ela acaba... A população, ela é guiada pela mídia, né? Sim. Então, ela é guiada e nossa memória é curta, né? Por exemplo, eu estava comentando agora mesmo com alguns alunos que, por exemplo, aqui no Brasil, teve os dois principais crimes ambientais, né? Que foi Mariana e Brumadinho. E também, em nível mundial, também foi um dos piores. E lembre, pessoal, não é tragédia, é crime, né? E de 2019 para cá, em Minas Gerais, a questão da legislação ambiental para você poder minerar, implantar alguma obra, alguma coisa, você diminui as licenças prévias, que eram 3, para uma licença só. Então, assim, a gente fica pensando, né? Aonde vamos chegar? Será que nem com isso a gente aprende, né? Mas eu sou do seu lado, Bárbara. Eu prefiro, vamos pensar do lado positivo. E também vamos pensar o seguinte, né? A história, infelizmente, ela não é linear, né? E infelizmente também, né? Se a gente pensar infelizmente, por quê? Se a história fosse linear, politicamente falando, as coisas lá que. Ó, tá aparecendo, né? Sim.
A história ela não é linear, ela é cíclica, né? Isso, nesse momento, é uma perspectiva boa, saber que a história... Fica à vontade. Pessoal, isso é uma coisa muito importante pensar que nós... É muito importante. Quando eu penso que a história ela não é linear, significa que desde a Segunda Guerra com o nazismo, se ela fosse linear, a gente estaria muito mais evoluído hoje, né? Mas como ela é cíclica, e chegamos de novo no governo fascista, isso me dá esperança que se é cíclica, a gente vai rodar e vai ter que voltar, no mínimo, a líderes e governantes que cuidam dos nossos povos, que cuidam do ecossistema, né? Então, essa é uma esperança que eu tenho, né? De líderes melhores que cuidam dos nossos povos, né? Que já herdaram e estavam aqui muito antes da gente, né? Eu acho que o retrocesso com relação a diversos direitos fundamentais, né? E eu digo assim, com relação a direitos individuais, digamos, de trabalho, certo? Tanto como direitos coletivos, como a preservação do meio ambiente. Esses retrocessos, eles são rápidos e a gente meio que não consegue reagir em todos eles, né? Não consegue reverter, não consegue fazer uma mobilização que consiga adiar uma votação no Congresso ou que consiga tirar da pauta aquele projeto. Então, é bastante grave, eu acho, realmente é bastante grave, mas a gente tem que pensar que, de certa forma, nós somos aqueles que vamos tirar esse governo daí, né? Eu estou no exterior, mas eu transferi o meu voto para votar aqui na embaixada, entendeu? Que eu faço questão. Ah, que legal. Você está na Sim. Colômbia, mas você volta aqui, você volta no Brasil. Quer dizer, Não, eu voto aqui na Colômbia. Eu só posso votar para presidente. Quem está fora, quem é mas é residente isso que fora do importa país. agora, tá ótimo. Ai, tá maravilhoso, gente. Vamos lá, pessoal. Recadinho interessante, importante. Regularize o título de vocês. Ano que vem eu quero ver todo mundo votando, ninguém justificando voto, porque eu acho que acho que a gente chegou num momento crítico demais. Não dá mais para ver a população passando tanta fome, os indígenas passando por essas pressões políticas absurdas, e isso só muda quando a gente sabe votar. E eu não estou falando de esquerda, de direita nem nada aqui, estou falando de saber votar mesmo, em líderes que, no mínimo, ou cuide da nossa população e cuide do meio ambiente, né? Acho que isso é o básico do básico para a gente pensar. E não adianta, gente. Eu estava falando agora, gente, pensando tudo, enquanto estava falando, Bárbara, eu fiquei pensando, gente, quem acha que a vida não é política não sabe o que está fazendo, tudo é política nessa vida. A gente é político sem saber. A nossa vida ela é política, né? Então é importante, por isso que eu fiquei tão feliz, Bárbara, de verdade, por essa palestra sua. Fiquei imensamente feliz, orgulhosa de ver lotado, 50, 60 alunos assistindo, foi um dos, sim, bombando. Muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui sabendo que agora quem não sabia, né? O que é o marco temporal, as implicações que tem o histórico, a trajetória que a Bárbara trouxe para a gente. Então, eu acho que o importante também é vocês usarem o exemplo da Bárbara. Ela trouxe tudo baseado em dados, artigos, leituras. Nós temos que seguir por esse caminho, né? Olha que legal, né? Agora vocês têm esse know-how aí para um próximo diálogo, numa conversa no futuro, ou numa palestra que vocês deem também nesse tema no futuro, chegar e disseminar a informação e não o fake news, né? Saber o que é real e o que não é nesse país que está tão difícil de distinguir hoje em dia, né? Bárbara, aqui de comentário, acho que pergunta, deixa eu ver, eu acho que não vai ter mais nenhuma, mas de comentário aqui tem milhões, né? Depois, se você quiser ver, a galera aqui super parabenizando, que excelente palestra, te parabenizando também. Então, acho que é isso. Pessoal, se só dando um. Eu mandei aqui, pessoal, por favor, ó. Eu mandei aqui embaixo um link de formulário. Sem eles, vocês não recebem o certificado, tá? Vou mandar pela última vez aqui, porque eu vou fechar o formulário daqui a pouco. Assim que a gente finalizar aqui, né? Eu vou colocar mais uma vez, eu vou encerrar o formulário, tá? Só respondendo a pergunta da Fernanda, vai sim, Fernanda, vai ficar gravada. Nesse mesmo caso, gente do céu, eu cheguei a ponto de falar no meu canal do YouTube, né? Olha que loucura, porque eu não sabia nem fazer entrar no YouTube, mas enfim. Nesse canal aqui é um canal meu do YouTube. É só vocês, amanhã, acho que depois da palestra já vai estar disponível inteiro ali, tá?
Fernanda, é só você, assim que eu parar a transmissão, você pode salvar esse link aqui e você vai conseguir visualizar a palestra na íntegra. E fica aí para todo mundo também, quem chegou depois, tá? Bom, Bárbara, então acho que a gente vai encaminhando para a reta final, né? Também para acho que não tomar tanto tempo, não sei que agora que horas que está para você aí. 7 horas, são 2 horas a menos. 2 horas a menos. Então, a gente vai encaminhando, pessoal. Eu queria que, Bárbara, se você. Vou deixar você ficar à vontade, se quiser falar, dar um oi, dar um tchau pro pessoal, tá? Queria muito te agradecer de verdade mesmo, estou muito feliz e fica já o convite. Eu falo assim, igual eu falei, palestrante que dá online tem que vir no presencial para tomar nossa cachaça e comer nosso pão de queijo. Tá? Eu já conheci Poços de Caldas. Ah, mas não tem problema, você vem de novo para 2000. reconhecer. Sim, não, claro, eu tenho amigos aí, então sempre ainda. Eu fui para um congresso, então eu aproveitei pouco a cidade, mas eu achei muito linda a cidade. Muito linda mesmo. Então já fica o convite aí, nós vamos te receber muito bem quando você vier para cá e você vai dar uma palestra no presencial para nós, quem sabe, né? Quem sabe, né? Tá O bom? futuro nos aguarda aí, sem pandemia, sem máscara, assim, podendo abraçar, tá Podendo abraçar. perto. Nem me fala. Mas você sabe que essa questão de poder trazer você da Colômbia aqui, para trazer essa palestra maravilhosa para a gente, isso é um benefício. Foi um benefício que nós tivemos, né? Essa possibilidade. E, enfim, acho que é isso. Que se você quiser deixar algumas palavras aí, fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, eu estava bastante insegura. É um tema muito importante, mas de certa forma polêmico também, né? Dependendo da visão que a pessoa tem, enfim. Então eu estava um pouco, confesso, um pouco ansiosa com relação a isso, mas fico muito feliz com a abertura de todos, né, para a temática. E nada, só agradecer ao Carlos pelo convite, agradecer à Melina por tudo que fez, né? Desde que me mandou a primeira mensagem, me tranquilizou, vai ser pela plataforma, é fácil de mexer. E bom, espero que um dia a gente se encontre pessoalmente, que tenha essa oportunidade de ir aí, porque para as pessoas que estão falando, talvez os alunos tenham tido essa experiência apresentando algum trabalho, mas é bastante estranho falar sem ver ninguém, sem interagir. Então, eu acho que para o futuro seria muito legal ter essa experiência presencialmente. E você Então, pode ter agradeço certeza muito. que você já está convocada. É só você avisar que a gente vai vai fazer um evento para você vir, Bárbara. Tá? Muito obrigada. E só para finalizar, pessoal, agradecer a presença de todos vocês aqui, né, dos professores aqui presentes, comunidade externa, né, que tem também, apareceu gente de fora, agradecer e fiquem atentos que teremos mais uma palestra no mês de novembro, eu vou divulgar no meu canal aqui, vou divulgar nas redes sociais do curso e teremos mais uma palestra em novembro. Não esqueçam de preencher o formulário que eu mandei, tá? E para finalizar aí, vamos ter esperança, né, de um governo melhor, e de que o marco temporal aí a gente consiga jogar energia aí para que essas cabeças que estão lá votando consigam ter sensatez, né, no mínimo aí, para que a gente consiga ganhar essa luta e essa causa. E se caso acontecer da gente perder agora, vamos continuar na luta para derrubar qualquer tipo de movimento que venha contra, tá? E aí é isso então, pessoal. Bárbara, muito obrigada. Vou encerrar aqui, pessoal. Boa noite para vocês, viu? Até a próxima. Obrigada. Boa noite para todo mundo.